estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Então, quais que são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Identificar as relações entre a dança, o ritmo e a expressividade. Lembrando que todas essas relações, ainda associadas ao contexto da dança gaúcha, da cultura gaúcha e a relação dela com o meio social em que ela está inserida. Reconhecer formas representativas da vaneira, vaneirão, xote, rancheira e chamamé. Outros ritmos gaúchos, outros contextos, cada um com uma origem diferenciada, com sua forma de dançar, com algumas particularidades que ao longo dessa aula nós vamos acompanhar. O que eu já sei sobre as danças gaúchas? Então, observem as imagens. Vocês conhecem essas formas de vestir e de dançar? Vocês conseguem lembrar daquele vestido da prenda, toda delicada, a moça com a maquiagem tranquila, sem o batom forte, o rapaz com a galocha, aquele cavaleiro com aquela origem toda masculina, dominante, que faz toda aquela representatividade da dança e do contexto social gaúcho. Tá? Quais esses aspectos da cultura que a gente pode observar que são transmitidos pela dança? Então, muito mais do que o dançar pelo dançar, nós temos toda a questão social, toda a forma de viver, toda a forma de se relacionar que o povo gaúcho transmite enquanto dança. As danças gaúchas são todas iguais, será? Será que a mesma dança, será que o chamamé, que ele tem aquela origem lá de Corrientes, será que ele vai ter a mesma forma de dançar do pezinho que nós vimos anteriormente, aquele pezinho com uma música mais local, mais regional? Eu posso considerar que são todas iguais ou será que elas apresentam muito mais diversidade do que a gente imagina? E os CTGs, vocês já ouviram falar desses centros de tradição gaúcha? Que muito mais do que a dança, muito mais do que a vestimenta, eles também trazem a comida, a socialização e toda a cultura gaúcha em volta nessas regiões. Então nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de dança gaúcha. Algumas já conhecidas, as tradicionais, o anu, a chimarrita, o pezinho, pau de fitas e chula. Mas nós vamos focar hoje nas danças gaúchas de salão. E quais seriam elas então? O xote, a rancheira, polonais, bujo, vaneira, milonga, a valsa e o chamamé. Algumas dessas nós vamos conversar, explicar um pouquinho mais sobre a forma de vestir, de dançar. Algumas têm mais de um estilo, algumas nós podemos dançar de 2, 3 formas diferentes, umas mais aceleradas, outras mais calmas, respeitando as particularidades de cada uma e as dificuldades que vocês possam ter enquanto vocês estão dançando. Atividade 1. Vamos conversar um pouquinho sobre essa introdução até agora, esse nosso caminhar. Cite 3 exemplos de danças consideradas danças gaúchas de salão. Será que vocês conseguem lembrar? A prof vai dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
pessoal? Conseguiram? Foi difícil? Foi só uma revisão? Lembraram de algumas danças que nós tínhamos conversados? Vamos conferir? Então, temos aqui uma sugestão de resposta. Você pode ter escrito alguma outra forma de dançar que também se enquadra nas danças de salão gaúchas. Mas aqui nós encontramos shot, rancheira e chamamé. São 3 exemplos de danças de salão gaúcha e que nós veremos nos próximos slides. A vaneira. A vaneira, ela tem uma origem alemã. Ela se desenvolveu no Rio Grande do Sul, mas ela acabou migrando para diversos outros estados e fazendo parte da cultura popular de estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O seu ritmo, ele sofreu diversas influências, entre elas da habaneira de Havana, da mesma forma que vários outros encontrados em países hispânico-americanos. Então, ela tem esse ritmo tradicional, original, mas conforme ela foi se deslocando para outros estados, para outros países, ela acabou sofrendo influência, tanto na forma do ritmo, como um pouquinho na maneira de dançar, e adquirindo, incorporando valores e costumes locais da região onde ela se encontrava. Ela possui 3 variantes, a vaneirinha, a vaneira e o vaneirão. A vaneira, gente, é aquela dança que vocês encontram na famosa balada sertaneja. É o mais fácil, o mais próximo, quando você está dançando a dança sertaneja, você incorporar esses passos da vaneira para conseguir fazer a dança de uma forma mais harmônica. O ritmo mais lento, aquele mais fácil, mais simples de dançar e se deslocar, é a vaneirinha. O ritmo moderado, aquele termo intermediário, é a vaneira. Já o ritmo acelerado, que apresenta maior dificuldade, que você tem que ter muito domínio dos movimentos e controle corporal, é o vaneirão. Vamos conversar um pouquinho sobre o vaneirão, essa forma um pouquinho mais acelerada, diversificada e difícil. Ele também é conhecido como limpa-banco. Apresenta um andamento mais rápido do que a vaneira, prestando-se ao virtuosismo do gaiteiro de gaita. O que isso significa? Muitas vezes essa dança ela é instrumental, então eu não tenho a parte cantada e do instrumento, eu não tenho a parte cantada e eu dependo do instrumento. Então eu preciso que esse meu gaiteiro ele seja muito bem preparado para acompanhar a batida da música. Sendo assim, muitas vezes, como a prof comentou, ela se mantém nesse tema instrumental por ser difícil o acompanhamento do vocal, por ela ter esse ritmo muito acelerado. Ainda sobre o vaneirão, se vocês conseguirem observar pela imagem, pelo movimento da dama, da prenda, do cavaleiro, vocês já reparam nesse movimento muito rápido, muito ágil, desse ritmo que vocês têm que acompanhar, tá? Quando cantada, ela depende de uma dicção muito boa da pessoa que está executando essa letra, essa música cantada. E os passos são bem tranquilos, é o famoso 2 para lá, 2 para cá, num ritmo que vocês têm que acompanhar e seguir a música. Vamos para a nossa segunda atividade, então? A vaneira apresenta diferentes variações, podendo ser dançada de forma mais lenta ou mais rápida. Qual é a variação da vaneira que permite a dança de forma mais rápida? Eu espero alguns minutinhos e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
A vaneira apresenta diferentes variações, podendo ser dançada de forma mais lenta ou mais rápida. Qual variação permite a dança de forma mais rápida? Então, gente, você pode ter escrito com outras palavras, mas o importante é nós destacarmos aqui o vaneirão, também chamado de limpa-banco. Ele apresenta um ritmo mais rápido, sendo muitas vezes um tema instrumental. Tranquilo até aqui, pessoal? Conseguiram identificar as diferentes formas de dançar a vaneira? E o shot? O shot é uma das danças mais populares do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então ele teve essa origem gaúcha, acabou sendo disseminado para os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, e depois ainda ele subiu mais um pouquinho e foi levado para o Mato Grosso do Sul, quando os gaúchos partiram em busca de novas fronteiras agrícolas já no século XX. O shot, ele apresenta 3 estilos muito diversificados. Nós temos o shot de carreirinha, que são os casais correndo essa carreirinha no mesmo rumo. Nós temos o shot 7 voltas, quando os casais precisam completar 7 voltas pelo salão. E nós temos o shot Chico sapateado. Esse estilo, ele faz uma miscigenação, uma mistura. Então, o que nós precisamos com esse estilo do Chico sapateado? Os casais, eles alternam os movimentos da polca, que é uma dança tradicional lá da Europa, abraçando os parceiros pela cintura, com voltas e sapateados, durante os quais eles se tocam somente através das pontas dos dedos e das mãos, fazendo toda essa dinâmica do movimento. A rancheira. A rancheira é um estilo de musical brasileiro, ele é originado no meio rural e apresenta diversas variações regionais. Como nós estamos vendo, então, não somente a rancheira, mas todos esses estilos, eles nascem num meio, eles nascem numa cultura, e quando eles vão se desenvolvendo, quando eles vão ganhando outras regiões, tanto do estado como do país e futuramente de outros países, eles acabam incorporando elementos dessa nova cultura onde eles foram inseridos e transformando um pouquinho a forma de dançar e às vezes de tocar a música, tá? Ela é uma variante pampiana da mazurca. A mazurca é uma dança cantada de origem polonesa também. Então, mais uma vez, a influência de ritmos europeus, quando vieram para a colonização aqui no Brasil, para trabalhos, eles trouxeram esses ritmos, essas danças que foram incorporando, primeiro na região do Rio Grande do Sul e futuramente Brasil afora. Chamamé. Esse ritmo muito gostoso, muito corrente, não é um ritmo brasileiro. Nós consideramos a própria alma de Corrientes. É uma província argentina, então nós trouxemos esse ritmo, nós importamos esse ritmo para o Brasil e ele chegou ao Brasil pelo Rio Uruguai. Ele vem sendo difundido pelas rádios argentinas e dando a conhecer valores e muitas legendas desse chamamé. Então, como nós temos essa questão das cidades fronteiriças, que fazem fronteira às vezes com Argentina, Paraguai, Uruguai, esse ritmo ele veio lá da nossa região da fronteira para o Rio Grande do Sul e fazendo depois com que ele fosse difundido para várias outras localidades. O El Chamamé é considerado um feliz contrabando que chegou para fazer parte da nossa cultura. Já há algum tempo, ele vem tomando lugar no coração dos gaúchos. E como dança? Como que faz para realizar esses passos, essa forma de dançar, dessa dança que tomou tanto o coração do pessoal lá no Rio Grande do Sul? Então, em sua origem, ele pode ser dançado ou sapateado aos pares. Ele vai se diferenciar na maneira como se expressam os dançarinos e é muito importante ressaltar a versatilidade desse ritmo. Então, ora ele pode ser dançado mais calmo, mais tranquilo, em outros momentos você pode acelerar, pedir para que aquele sapateado seja mais acelerado e alternando. A gente faz essa alternância de ritmos enquanto estamos trabalhando com o chamamé.
é dado um grito espontaneamente no momento em que eles dão gana ou no final de cada tema. Então ele dá essa liberdade para os dançarinos, para os tocadores, que naquele momento em que dá vontade, que dá a gana, que dá aquele ímpeto mais forte, eles soltam um grito, ou às vezes no final do tema da música, do tema cantado, e toda essa questão do grito, do ritmo acelerado, do ritmo lento, que faz ter todo esse envolvimento em torno do chamamé. Vamos para a nossa terceira atividade. Qual dança de salão gaúcha é de origem argentina, podendo ser considerada um feliz contrabando para a nossa cultura? Será que tá fácil, gente? Eu vou dar um minutinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Conseguiram encontrar essa resposta? Qual dança de salão gaúcha é de origem argentina, podendo ser considerada um feliz contrabando para a nossa cultura? O chamamé, dançado sapateado em sua origem, ou aos pares, é considerado a própria alma de Corrientes. Chegou ao Brasil pelo Rio Uruguai e tomou o coração dos gaúchos. Conseguiram, gente, encontraram termos parecidos. O importante aqui é nós destacarmos a música. O chamamé, essa é a nossa dança que veio lá da Argentina para tomar o coração dos brasileiros. Vamos refletir um pouquinho, vamos conversar. Seria o povo gaúcho tão orgulhoso de suas tradições, o motivo pelo qual suas danças não ficam esquecidas através dos tempos? Então, pessoal, eu costumo pensar assim na hora que a gente faz essa reflexão.
Muitas vezes, algumas comunidades, elas têm mais orgulho das suas origens, elas têm mais orgulho daquelas tradições, as danças populares, o próprio jeito de viver do gaúcho, tanto na vestimenta, como na sua relação com os pares, o famoso chimarrão que é passado ali entre eles, e tudo isso faz parte da cultura. Uma forma deles transmitirem essa cultura é através da dança. E eles conseguem manter tudo isso vivo dentro dos CTGs, dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil afora. Será que nós aqui do Paraná, ou em todos os outros estados brasileiros, ou nós enquanto população brasileira, aonde que está esse nosso orgulho pela nossa cultura, o nosso jeito de vestir, de viver? Será que nós também conseguimos manter isso vivo? Será que conseguimos fazer essa transmissão através da nossa dança, mostrando para todos qual que é a alegria do nosso povo? Vamos acompanhar a evolução do povo gaúcho, vamos nos espelhar neles para continuar transmitindo a nossa cultura, não somente através de esportes, como através da dança. Vamos fazer uma retomada rapidinho do que nós vimos hoje. Então, a vaneira é uma dança típica do Rio Grande do Sul, muito presente também em outros estados. O vaneirão é a variante mais acelerada da vaneira, lembrando que nós temos a vaneirinha, que é aquela variante mais lenta, e nós temos o vaneirão, que é essa variante mais acelerada. O shot, e existem 3 estilos de dançar o shot: a carreirinha, o shot de 7 voltas e o chico sapateado. Nós temos ainda a rancheira, que é um ritmo musical totalmente brasileiro de origem rural, e o chamamé, esse nosso feliz contrabando da Argentina, contrabando, lógico, uma brincadeira, uma piada em relação a isso, né? E que é muito versátil, possibilitando várias temáticas aceleradas e lentas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!